tarde, turma. Eu sou a professora Denise. Hoje nós vamos trabalhar a primeira habilidade da disciplina de matemática com vocês, alunos do primeiro ano do ensino fundamental. A Pro tem uma pergunta para vocês antes de ler uma história. Quem sabe me dizer para que servem os números? Para contar? Isso, muito bem, Mariana. Mas será que é só para contar que servem os números? Não, né? Vamos descobrir para que mais servem os números depois da história. A Pro trouxe um livro que chama Livro dos Números, Bichos e Flores, da Cláudio Sato, e as ilustrações, os desenhos do Flávio Fargas. Amanhece. Um girassol desperta no jardim. Duas abelhas pousam nele. Mãe passarinho pia, pai passarinho pia, 3 passarinhos piam para 2 abelhas pousadas no girassol. 4 joaninhas descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 5 minhocas saem da terra e se arrastam pela grama. Seguem em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das árvores, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 6 jacintos se abrem e sorriem para as 5 minhocas saídas da terra. Elas se arrastam pela grama em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 7 borboletas voam, enquanto 8 lesmas caminham devagar. 9 formigas carregam uma pétala, dão bom dia às 8 lesmas que andam devagar. 7 borboletas voam sobre os 6 jacintos que sorriem para as 5 minhocas que rastejam pela terra. As minhocas se arrastam pela grama e vão em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol, que despertou no jardim. Legal, né, turma? Hoje vocês vão aprender que os números não servem só para contar. Eles servem também para quantificar, mas eles também servem para codificar, para identificar. No caso, eu trouxe uns exemplos para vocês entenderem melhor. Quando eu digo identificar, como vocês acham que acontece quando a moça lá do caixa descobre o preço da coisa e o produto que a gente está levando? Quando aparece lá na tela? Com o código de barra. O código de barra é isso, todo produto tem. É esses risquinhos aqui, ó, com esses números embaixo. Quando a moça do caixa encosta esse produto lá naquela maquininha dela, aparece o produto que a gente está levando e aparece também o preço dele. O código de barra também é encontrado nas etiquetas das roupas, quando a gente vai na loja. E assim a gente descobre o valor e o produto que a gente está levando. Mas, Pro, só para a gente ver o preço das coisas? Não, tem muitas, inúmeras formas que a gente pode usar. A gente encontra os números e a gente acaba utilizando eles. A gente também pode utilizar os números para pesar, para descobrir o peso dos produtos. Usando uma balança como essa, por exemplo. A Pro precisa levar 100 gramas para fazer uma pipoca. Como que a gente vai fazer para comprar 100 gramas certinho? A gente vai pesar, tá vendo? Aqui aparece 134 gramas. Passou um pouquinho, né? Eu tenho que tirar um pouquinho para dar 100 gramas direitinho. O peso também, a gente pode também descobrir o nosso peso do nosso corpo, quanto a gente pesa. Os números também, a gente pode descobrir o número que a gente calça. A gente também pode utilizar, ver os números assim, de diversas formas. A gente pode descobrir as horas através dos números no relógio, como a Pro trouxe aqui para vocês. No calendário, a gente descobre que dia é hoje. Se eu tiver uma conta para pagar, como eu vou saber? Eu vou olhar o calendário para saber qual dia a gente tá e qual dia que vai vencer aquela minha conta. Para descobrir a idade. Para descobrir a nossa idade, a gente vai olhar na nossa certidão de nascimento, no nosso RG, que também tem um número que identifica todos nós. Todos nós temos um número diferente de identificação, que se chama o RG. Com o RG a gente pode identificar nós. Os números também podem identificar o nosso carro. Sabe a placa do veículo que a gente vê? Então, naquela placa, através daqueles números, a gente consegue ver qual é o nosso carro,
qual é a placa dele, qual é o modelo, qual é o ano, qual é o combustível. A gente consegue todas as informações através daqueles números. Só que também tem muitas, inúmeras outras formas que a gente utiliza os números. Se a gente quiser medir algo, a Pro trouxe esse lápis para vocês verem. Olha só que grandão esse lápis. Será que ele é do mesmo tamanho do lápis comum? Não, né? Já dá para ver. Mas se a gente medir, a gente consegue ver a diferença dele. E como a gente vai fazer isso? Uma régua, que também é utilizada para a gente medir tecido, quando a costureira vai costurar. A gente também pode comprar material de construção através da medida. A gente pode fazer a construção de um móvel através da medida. São inúmeras as possibilidades que a gente tem para utilizar os números através da medida. E também são inúmeras as possibilidades que nós temos de utilização dos numerais. Então, os números não são feitos só para contar. Sendo assim, na próxima aula, a Pro vai deixar uma liçãozinha de casa para vocês. A Pro quer que vocês tragam para ela o número do CEP da rua de vocês. Vocês sabiam que todas as casas, todas as ruas têm um número de identificação, que é o CEP? CEP quer dizer Código de Endereçamento Postal. Esse código, ele vai me mostrar qual o nome da rua de vocês. Quando eu coloco aquele número no computador e busco lá no Google, aparece o número da rua. Eu quero que vocês façam o nome da rua. Eu quero que vocês façam isso para mim. Na próxima aula, vocês vão trazer para mim o número do CEP da rua de vocês, para eu descobrir qual a rua que vocês moram através desse CEP. Então, a gente vai fazer uma roda de conversa. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Então, espero todos na próxima aula com a lição. Tudo bem? Um beijo, uma ótima tarde.